Esses são os temas principais que estão disponibilizados no conteúdo. Nós temos aí sistemas de banco de dados, onde nós veremos os principais conceitos relacionados à parte de banco de dados, sistemas de banco de dados e também sistemas gerenciadores de banco de dados. Nós iremos ver os principais conceitos relacionados à parte de modelagem conceitual. Iremos também ver o tema de projeto de banco de dados, a modelagem lógica. A parte de modelagem física ficará para uma próxima aula do Prepara V2, tá bom? Vamos lá, essas são as relações de aulas, da aula 1 até a aula 6, relacionadas aos tópicos que eu irei abordar nessa revisão. Então, a aula 1 está relacionada aos históricos de banco de dados, sistemas de banco de dados, sistemas de gerência de banco de dados. O tema da aula 2 está relacionado à parte de etapas de projeto e diagrama de entidade de relacionamento. O tema da aula 3, nós temos modelagem de entidade de relacionamento e modelagem de atributos. Tema da aula 4, nós temos modelagem relacional. Tema da aula 5, nós temos formas normais, e o tema da aula 6, mapeamento conceitual lógico, tá bom? Vamos lá, essas são as principais ferramentas que vocês podem utilizar, que vocês já viram aí ao longo das disciplinas que vocês acompanharam. O BR Modelo para fazer esse processo de modelagem, tanto conceitual como também lógica. O BR Modelo na versão web, como também a ferramenta Draw.io para fazer essa modelagem. Aqui estão descritos as principais referências utilizadas nesse processo de revisão, como os principais livros e também os capítulos utilizados para esse nosso material. Vamos lá, o primeiro tema sobre sistema de banco de dados. Vamos lá, nós sabemos que os dados são o novo petróleo atualmente. Então, os dados e as informações, eles consistem nos principais ativos utilizados pelas empresas. Então, nós precisamos diferenciar o que é dado e o que é informação. Vamos lá, os dados brutos, eles estão relacionados a fatos que não foram processados ou que não têm algum significado para as empresas. Já a informação representa aquele dado que foi processado. Então, se a gente analisar esse exemplo aqui de dado, nós temos aqui o código do produto, a descrição do produto e o próprio valor. Então, esses dados isolados não representam nada para a gente. Na medida que a gente passa a agrupar esses dados com outros dados, nós começamos a ter um determinado sentido. Então, nós temos aqui uma determinada região de vendas, nós temos uma determinada loja, nós tivemos aqui um processamento para fazer a definição de um somatório da quantidade de café marrom, por exemplo, que vem comercializada nos meses de determinado ano, e aqui nós temos aqui um somatório do total de vendas, né, por ano. Então, a partir desse processamento, nós conseguimos inferir alguma coisa. Bem, agora que depois desse almoço, né, nós temos aqui uma verificação. Esses principais itens relacionados aos dados, se a gente olhar esses ingredientes de forma isolada, eles servem para produzir qualquer tipo de receita, mas eles sozinhos não representam nada. À medida que a gente segue um roteiro de uma receita, por exemplo, que a gente acaba processando, seguindo todo o tutorial, né, e a gente acaba construindo, nós conseguimos identificar aqui a confecção, né, de um bolo. E esse bolo, após a sua ingestão, nós conseguimos identificar aqui que a maioria das pessoas gostaram, que somente migalhas aqui sobraram. Então, nós podemos inferir que esse bolo realmente estava muito bom, gerando aí uma parte de conhecimento. E esse conhecimento também pode servir de base. Quando esse conhecimento é bem aplicado, nós podemos tomar decisões relacionadas a essa temática. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Bem, nós temos que separar alguns conceitos antes desse processo de trabalhar com dados. Antigamente, nós tínhamos sistemas de arquivos, que vocês já devem ter visto lá no início da disciplina. Os sistemas de arquivos, eles eram modelos arcaicos de armazenamento de dados. Então, quer dizer que a própria aplicação, ela tinha o controle de acessar um determinado arquivo de dados e fazer a persistência desses dados nesse próprio arquivo. E esse arquivo era muito, muito conhecido como, por exemplo, formatos de extensões, por exemplo, .dat, .txt, .csv. Aí, depois de um processo de evolução, nós conseguimos ter aqui a parte de banco de dados, que representa uma coleção de dados de determinados tipos de empresas, por exemplo, e que esses dados estão relacionados a informações de algumas aplicações. Depois nós temos aqui a parte de sistema gerenciador de banco de dados, que corresponde a um conjunto de inúmeras ferramentas que oferecem inúmeros recursos. Por exemplo, eu posso fazer backup, eu posso definir permissões de usuário, eu posso restaurar um backup. Então, quando eu tenho um sistema gerenciador de banco de dados, eu consigo administrar essas bases de dados que foram criadas. É um processo mais gerencial. E aí depois eu tenho o sistema de banco de dados,
e depois na próxima imagem aqui a gente vai conseguir ver a junção das bases de dados, do sistema gerenciador de banco de dados e também da própria aplicação. Então aqui, se a gente for analisar o sistema de arquivos, nós conseguimos ver que as aplicações, antigamente, elas acessavam diretamente esse arquivo de dados e fazia a persistência desses dados. Então nós tínhamos muitos problemas de redundância e inconsistências de dados nessa época. Com o processo de evolução e a criação dos SGBDs, nós passamos a ter um gerenciamento mais adequado. Então, as aplicações, por meio do sistema gerenciador de banco de dados, teria acesso aos dados e esses dados eram manipulados pelo próprio SGBD. Então, nós temos aí um formato mais adequado que evitam aqueles problemas que a gente tinha antigamente de duplicidade de dados, né, e de outros problemas já conhecidos. Vamos lá. Um outro conceito importante que a gente precisa revisar é a arquitetura de 3 esquemas. Nessa arquitetura de 3 esquemas, nós temos aqui a parte dos usuários finais, que é chamado também de visão externa. O que é essa visão externa? Essa visão externa, ela captura somente uma parte de interesse do banco de dados. Então, por exemplo, lá na sua aplicação, que vocês já estão vendo outras linguagens de programação, por exemplo, aqui linguagem Pascal, C, outra linguagem, Java, por exemplo, uma determinada estrutura de código, por exemplo, nesse exemplo aqui em Pascal, eu criei um recorde. Esse recorde, eu tenho os campos, né, nome, que é do tipo string, salário do tipo real. Eu tenho aqui na linguagem C, por exemplo, struct aqui, por exemplo, char, nome, int aqui, departamento. Quer dizer que esses nomes dessas variáveis que estão disponíveis nesse código, elas correspondem a campos que eu quero extrair, por exemplo, e quero armazenar, por exemplo, em um banco de dados, quando eu estiver trabalhando, por exemplo, com algum banco de dados. Então, quer dizer que eu capturo os campos que eu desejo e trabalho esses campos na minha aplicação do jeito que eu preciso, do jeito que eu necessito, tá bom? Em um outro nível, nós temos aqui o esquema conceitual. O esquema conceitual, ele traz para a gente o seguinte: quais são os dados que estão armazenados e as suas relações. Então, ele vai lá na tabela propriamente dita do banco de dados e diz o seguinte: olha, a tabela empregado tem um campo nome e caractere, o salário é do tipo numérico, o sexo também é do tipo caractere. Então, lá determina todos os campos que fazem parte dessa tabela. Né? Se a gente analisar nessa parte anteriormente aqui, a gente só capturou, nesse nível externo, somente os campos que tinham disponíveis na minha tabela, somente o que era do meu interesse. E aqui na parte conceitual, eu tenho todos os campos que podem ser utilizados da forma que eu precisar, tá bom? E para a gente finalizar a parte da arquitetura de 3 esquemas, nós temos o esquema interno. O esquema interno, ele só traz para a gente a parte de definição de como esses dados são armazenados, mas só que no disco rígido. Então, por exemplo, o nome é do type byte, o salário aqui é type full word. Nesse processo, eles mostram somente como esses dados são armazenados fisicamente lá no disco rígido, tá bom? Então, uma observação importante, não confundir esses 3 esquemas aqui com modelo conceitual, lógico e físico, que a gente vai ver mais na frente. Eles são completamente diferentes, tá bom? Esse aqui é o nível como que a gente utiliza os dados, né, e a estrutura que estão armazenadas aí no banco de dados, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos para mais outro tópico. Vamos ver aqui a relação dos principais SGBDs e as suas principais características. Aqui nós temos a relação de SGBDs aqui de família de colunas, relacionais, de documentos, né, algumas variações de arquitetura distribuída, cliente-servidor. Então, por exemplo, aqui a gente pegar o MySQL, é multiplataforma, quer dizer que a gente pode utilizá-lo em diferentes sistemas operacionais. Tem a versão aqui, por exemplo, aqui paga e gratuita, né, geralmente essa parte paga, as empresas oferecem um suporte muito mais robusto e de acompanhamento durante esse processo de utilização desse SGBD. E nós temos aqui também a parte de arquitetura, que existem variações que eu posso instalar tanto no cliente e versões que eu posso instalar tanto no servidor também. E no caso aqui o MySQL é no modelo aqui relacional. Nós temos aqui também, por exemplo, o MongoDB, ele está relacionado à parte multiplataforma, é uma versão aqui gratuita, distribuída, está orientado aqui a documentos, tá bom? Vamos lá, existe um site muito interessante que vocês podem utilizar, que é o DB Engines. Nesse site, vocês conseguem encontrar diversas características dos SGBDs disponíveis. Então, vocês conseguem ver, por exemplo, nessa versão de março de 2022 e abril de 2022, vocês conseguem ver o ranking dos principais SGBDs utilizados no mercado.
E aí vocês conseguem também acessar as principais características, principais utilizações e recomendações desse banco. Então, é um site muito interessante que eu deixo aí para que vocês consultem posteriormente, para vocês vasculharem e identificarem mais informações sobre esses SGBDs, tá bom? Pessoal, a gente encerra esse tema 1. Vamos passar agora para o tema 2, que é projeto de banco de dados e modelagem conceitual, tá bom? Vamos revisar o seguinte: nós temos 3 etapas principais no momento que a gente vai definir um projeto de banco de dados. Então, é o seguinte, se a gente analisar esse exemplo aqui, na primeira etapa, nós temos a etapa de projeto conceitual. É onde que a gente tem um processo de abstração. A gente vai conseguir entender melhor como é o nosso negócio. Através do levantamento de requisitos, eu consigo identificar quais são as minhas entidades no mundo real, quais são os atributos que fazem parte dessa entidade, bem como também os próprios relacionamentos. Então, nós temos aqui a entidade departamento, a entidade aqui funcionário e a entidade aqui telefone. A partir dessas entidades, eu consigo identificar quais são os atributos que estão relacionados aos dados que vão armazenar essas informações relacionadas a essas entidades. Uma vez que eu identifiquei nesse projeto conceitual, a gente chama ele de modelo entidade-relacionamento, porque as entidades são representadas por retângulos, os relacionamentos são representados por losango e os atributos representados aqui por bolinhas. Então, quando a gente trabalha com modelo conceitual, a gente pode usar outros tipos de representações, mas esse de modelo entidade-relacionamento é representado aqui dessa forma. Vamos lá. Uma segunda etapa é chamado de projeto lógico, e um deles, além de existir outras variações, que é o que a gente está trabalhando nessa disciplina, é o modelo relacional. O modelo relacional trabalha com tabelas e os relacionamentos. Então, aqui, se a gente fizer esse processo de transposição desse modelo entidade-relacionamento para esse modelo relacional, nós conseguimos identificar as tabelas departamento, funcionário e telefone com seus respectivos campos. Aqui no modelo entidade-relacionamento, nós temos o conceito de atributo identificador, que é esse aqui representado por essa bolinha preenchida. No modelo relacional, nós passamos a ter o conceito de chave primária, quer dizer que o atributo identificador que era do modelo entidade-relacionamento, ele passa a ser uma chave primária. E aí também no modelo relacional, passamos a ter o conceito também de chave estrangeira, quer dizer que a chave primária de uma tabela, ela vai ser refletida na outra tabela como chave estrangeira. E aqui nós temos as representações dos campos, já no nível de identificação do quantitativo de caracteres, de tipagem desses caracteres, para identificar o que ele vai armazenar e como que ele vai armazenar esses dados aqui. Já num outro nível, nós temos aqui a etapa do projeto físico, que são as próprias instruções em SQL. Então, aqui nós temos o comando create table, por exemplo, create table tabela departamento, a sigla baixar, né, tamanho aqui 10, ela é uma chave primária do campo único. Então, no próxima etapa, né, das próximas aulas que vocês virão, vocês vão conhecer como que é essa representação desse projeto físico. E aqui do lado eu tenho uma representação de como que seria um exemplo desses dados inseridos para poder preencher esses campos dessas tabelas com dados reais, tá bom? Mais na frente a gente vai ver sobre esses campos. Bem, agora aqui vamos fazer uma revisão das principais formas geométricas que existem no modelo entidade-relacionamento. Vamos lá. Primeira forma geométrica, nós temos aqui a entidade, que é representado por esse retângulo. Nós temos aqui o atributo simples, que é representado por essa bolinha com esse preenchimento em branco. Nós temos aqui a representação do atributo opcional, que é essa bolinha representada por essa linha tracejada. Nós temos aqui o atributo identificador, que é esse atributo no formato de bolinha, todo preenchido. Nós temos aqui, só para reforçar também, né, que as chaves primárias estrangeiras, elas só aparecem lá no projeto lógico. E aqui, nesse momento, no projeto modelo entidade relacionamento, aqui a gente só tem a representação dos atributos identificadores, tá bom, pessoal? Só para lembrar. Nós temos aqui o atributo composto. O atributo composto, o que é? Ele é fatiado. Então, por exemplo, eu tenho um nome, ele subdivide-se em quê? Primeiro nome e segundo nome, por exemplo. Nós temos aqui o atributo multivalorado. Muitos alunos confundem entre composto e multivalorado. O multivalorado representa múltiplos valores. Por exemplo,
eu tenho o telefone 1, 2 e 3. Esse telefone pode ser telefone celular, telefone residencial ou telefone comercial, tá bom? Nós temos também a cardinalidade de um atributo. Então, por exemplo, o telefone pode ter no mínimo 1 e aqui no máximo N telefone. Por exemplo, infinitos telefones. Nós temos aqui também o losango representando aqui a parte do relacionamento entre essas entidades. Nós temos aqui a cardinalidade mínima e máxima de um relacionamento. O primeiro campo representa a cardinalidade mínima, o segundo campo representa a cardinalidade máxima. Nós temos aqui uma situação chamada de entidade associativa. Em que situações que ela ocorre? Por exemplo, eu tenho aqui que o cliente atua em um determinado projeto, nós temos aqui um relacionamento. Só que o que acontece? Eu quero relacionar a entidade tarefa com seu relacionamento executa com esse relacionamento chamado atua. Eu não posso, no modelo entidade-relacionamento, relacionar dois relacionamentos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse relacionamento em uma entidade associativa. Então, a partir dessa transformação, esse relacionamento passa a ser uma entidade e, assim, eu consigo relacionar tarefa, executa um determinado controle. Eu consigo fazer esse monitoramento, tá bom? Nós temos aqui situações em que pode haver um autorrelacionamento. Autorrelacionamento é quando eu relaciono a própria entidade com ela mesma. Então, por exemplo, eu posso falar que uma determinada pessoa física tem uma determinada união estável com uma outra pessoa física. Ao invés da gente criar uma outra entidade pessoa para duplicar os dados, eu coloco esse autorrelacionamento para evitar essa redundância de dados, tá bom? É uma maneira mais adequada para a gente representar esse tipo de cenário. Nós temos também a representação de... Essa aqui é a representação de uma entidade fraca. Então, quando eu estou trabalhando, por exemplo, aqui, fornecedor e filial, fornecedor é entidade forte e filial é entidade fraca. Quer dizer que filial somente existe por causa do fornecedor. Se eu excluir a entidade fornecedor, não faz sentido existir a entidade filial, certo? E aí, essa representação da entidade fraca é esse tracejado que pode ser indicado aqui para indicá-la nesse momento. Nós temos também a representação usando aqui o triângulo de generalização e especialização. O que essa generalização e especialização traz para a gente? A gente consegue trabalhar com entidades genéricas e especializadas. Então, por exemplo, aqui, fornecedor é minha entidade genérica. Fornecedor tem aqui os campos, por exemplo, código do fornecedor e nome. Quer dizer que todas as outras entidades derivadas de fornecedor, elas terão esses mesmos atributos aqui. E aí, nesse caso, quando a gente trabalha com uma entidade especializada, por exemplo, aqui, pessoa jurídica e pessoa física, a gente tem as suas especificidades. Nós temos aqui, por exemplo, a pessoa física, nós temos aqui o telefone, data de nascimento, CPF, RG e sexo. Já a pessoa jurídica tem o tipo da empresa, CNPJ e razão social. Nós temos também relacionamentos com atributos. Podem existir situações em que o próprio relacionamento terá os seus próprios atributos. Nós temos situações também que nós teremos relacionamento ternário. Entre filial e endereço, nós temos um relacionamento binário, porque nós temos aqui o relacionamento possui ligado a duas entidades. Mas podem existir situações que nós temos um relacionamento com mais de duas entidades. Aí a gente chama de relacionamento ternário. Como que a gente faz a leitura do relacionamento ternário? A gente faz agrupamento, por exemplo, aqui, um determinado produto de um fornecedor, uma instância de produto de um fornecedor está associado ou é vendido, por exemplo, para um ou mais clientes. Então, a gente agrupa, por exemplo, produto, fornecedor, e aí faz a leitura para o cliente. A gente agrupa, por exemplo, aqui, cliente e fornecedor. O fornecedor que vende para um determinado cliente adquire, por exemplo, um ou muitos produtos. Assim, a gente consegue determinar e fazer a leitura dessa cardinalidade desses tipos de relacionamentos, tá bom, pessoal? Bem, agora, tem dois detalhes interessantes sobre cardinalidade máxima. A gente determina o seguinte, essa cardinalidade máxima, ela é usada para classificar os relacionamentos aqui binários. Então, por exemplo, aqui, o relacionamento
N para N, ele é chamado de relacionamento muitos para muitos. Nós temos aqui o relacionamento de 1 para N, 1 para muitos. E nós temos aqui o relacionamento aqui, 1 para 1, representado graficamente com esses 2 pontos, indicando que somente esses itens aqui representam as cardinalidades máximas, né, gerais aí de um relacionamento. Nós temos também representações para as cardinalidades mínimas. Por exemplo, aqui, cardinalidade mínima 0, quando a gente tem a cardinalidade 0 aqui, indica que é uma associação opcional, quer dizer que eu posso ou não ter aquela associação com aquela entidade. Quando eu tenho uma cardinalidade mínima aí, quer dizer que é um relacionamento aí, uma associação obrigatória. Vamos ver aqui a parte que gera muita confusão no momento de montar a estrutura de leitura dos relacionamentos. Então, por exemplo, aqui, eu tenho a filial e fornecedor. Como que é feito o sentido de leitura? Vamos analisar aqui, ó, do sentido de filial para fornecedor. Então, ó, uma instância de filial possui, no mínimo, um e no máximo um fornecedor. Então, ó, o primeiro elemento representa a cardinalidade mínima, segundo elemento a cardinalidade máxima. Pronto. Vamos fazer agora o sentido inverso de fornecedor para filial, a parte aqui de baixo, ó. Uma instância de fornecedor possui no mínimo, ó, uma filial e no máximo N ou muitas filiais. Pronto, então a gente faz esse processo de leitura. Nesse relacionamento, como que a gente determina a cardinalidade máxima? Ó, aqui a cardinalidade máxima desse relacionamento, aqui é qual? N. Qual que é a cardinalidade máxima desse relacionamento aqui? 1. Então, nós temos a cardinalidade máxima geral desse relacionamento, a gente caracteriza ele como 1 para N, tá bom? Essa é a representação quando a gente quer dizer a cardinalidade máxima de um relacionamento. Bem, finalizamos a parte de projeto conceitual. Vamos trabalhar agora o projeto de banco de dados na modelagem aqui, lógica e física, tá bom? Vamos lá. Precisamos compreender, pessoal, o que é um modelo relacional. O modelo relacional ele vai trabalhar a parte de entidades convertidas em tabelas, chaves primárias e chaves estrangeiras. Então, por exemplo, nessa tabela departamento, nós temos aqui o nome da tabela. Então, as tabelas também são chamadas de relação, certo? E essa tabela departamento tem a sua chave primária, que é chamada aqui de primary key. E aí nós temos aqui mais os determinados campos, por exemplo, o nome e a descrição. Numa outra sequência, nós temos aqui uma outra tabela chamada funcionário. Essa tabela funcionário tem a sua chave primária chamada matrícula. Obviamente, a chave primária ela não se repete, não deve se repetir na tabela de origem. E no caso aqui, nós temos a FK sigla, que representa a chave estrangeira, né, a foreign key, que vem lá da tabela departamento. E aqui eu tenho o nome e data de nascimento, que faz parte aqui da tabela funcionário. Então, quer dizer que essa sigla, ela vem lá da tabela departamento e faz uma associação aqui com a tabela funcionário. Então, quer dizer que a matrícula desse funcionário aqui, 125, ele é do departamento financeiro. Quer dizer que esse funcionário aqui, matrícula 365, a Juliana, ela faz parte também do departamento financeiro. E quer dizer que a Beatriz aqui também, ela faz parte do departamento financeiro. Então, nesse relacionamento, como houve repetência, né, uma repetição dessas chaves primárias, quer dizer que esse relacionamento é o quê? De 1 para N, tá bom? Vamos dar continuidade aqui na outra tabela. Nós temos uma outra tabela telefone, que está relacionada com a tabela funcionário. Então, nós temos aqui o telefone com seus respectivos códigos, nós temos aqui o código de área, o número e o tipo. E aí, nós temos aqui uma outra coluna chamada FK matrícula. Essa aqui é a chave estrangeira, quer dizer que a chave primária de funcionário veio para a tabela telefone como chave estrangeira. E ele também é o relacionamento de 1 para N, porque a gente observou que há repetências de chaves estrangeiras aqui da matrícula. Então, nós temos aqui o 125 repetindo, o 1052 repetindo. Quer dizer que esse telefone aqui, ó, de código 56 e 69, pertence à matrícula 125. Quem que é a matrícula 125? A matrícula 125 aqui representa a usuário Carlos. Nós temos aqui, por exemplo, o código do telefone, que é o 85, que nós temos aqui a matrícula 856, que é o Pedro. Quer dizer que o Pedro, nesse caso da tabela telefone, ele tem apenas um telefone, tá bom? Não houve
possibilidade aqui de existência de outros tipos de quantitativos. Então, nós temos aqui essa representação das chaves estrangeiras, nós temos aqui, né, a representação das colunas, que também são associadas a atributos, nomeadas também como atributos de uma tabela, e aí essas colunas representam, né, o total de colunas vai representar aqui o grau da relação para indicar qual que é o quantitativo de relação. Então, por exemplo, se eu tenho repetições aqui, nós temos um relacionamento aqui de N, né, representando aqui muitos. Nós temos aqui também a representação dos campos dessas colunas, que representa o esquema ou estrutura de uma tabela. Então, essas tabelas, elas vão ter as suas colunas, e a partir dessas colunas a gente vai ter uma determinação do esquema, né? Quais são os campos que vão fazer parte dessa tabela. As linhas representam aqui as tuplas, né? E também aqui a parte das cardinalidades dessa relação, e essas tuplas ou linhas ou também são chamadas também de instâncias desse relacionamento, tá bom, pessoal? Então, esse é o modelo relacional. Nós temos que ver um conceito bastante interessante nesse processo, que é o seguinte: nós veremos mais na frente o processo de transformação entre os modelos, mas existem situações em que, caso eu não aplique de forma correta o processo de transformação dos modelos, nós precisamos normalizar, aplicar as normalizações ou formas normais nesse projeto. O que as formas normais tendem a garantir? Elas garantem a prevenção de falhas no projeto de banco de dados. Então, o que vai evitar? A redundância de dados e mistura de determinados assuntos. Esse é o objetivo principal da normalização. Então, quando a gente acaba aplicando as regras de transformações, a gente evita ter modelos inconsistentes, e caso a gente não aplique a parte da transformação dos modelos de forma adequada, a gente precisa aplicar a normalização. Vamos lá. No processo de normalização, existem 5 formas normais, mas nessa aula de revisão a gente vai focar apenas em 3, certo, pessoal? Vamos lá. Nós temos a primeira forma normal. Essa primeira forma normal, ela está associada ao quê? A não apresentar atributos multivalorados. Veremos mais na frente como que é essa definição. A questão aqui da segunda forma normal, ela está associada a não apresentar dependência funcional parcial. Nós temos aqui a terceira forma normal. A terceira forma normal é o quê? Não apresentar dependência funcional transitiva. Vamos conhecer o que representa cada uma dessas formas normais? Vamos lá. Antes disso, nós precisamos definir o seguinte: o que é uma dependência funcional? A dependência funcional, ela precisa existir numa entidade. A dependência funcional nada mais é do que eu ter os meus atributos e esses atributos, eles dependerem de forma única e exclusiva da sua chave primária. Se eu tenho atributos que não dependem dessa chave primária, o que deve acontecer? Eles devem sair dessa tabela. Então, a dependência funcional, de regra geral, é isso. Eu tenho que ter tabelas que devem existir as suas chaves primárias e os seus atributos, e esses atributos precisam estar dependentes de forma única e exclusiva a essas chaves primárias. O que não faz parte dessa chave primária deve ser movido para outra tabela. Assim a gente garante a dependência funcional de forma adequada, certo? Vamos lá, então. Primeira forma normal. A primeira forma normal, o que ela diz para a gente? Não pode apresentar atributos multivalorados. Então, para estar na primeira forma normal, os atributos precisam ser o quê? Atômicos. Quer dizer que esses atributos, eles não podem ter grupos repetidos, nem atributos, né, desses atributos aí com mais de um valor. A gente precisa adequar esse processo de atributos. Então, a gente tem alguns passos a serem seguidos para que a gente faça esse processo de conversão. Vamos lá, a primeira coisa, a gente tem que identificar a chave primária da relação. Veremos daqui a pouco no exemplo, tá bom, pessoal? Vamos identificar a chave primária da relação. Após a identificação dessa chave, a gente vai verificar o seguinte: a gente vai identificar e remover as colunas que possuem esses dados repetidos. Então, esses campos que têm dados repetidos, eles vão ser movidos para uma nova relação, ou seja, uma nova tabela. E eles vão ter uma nova chave primária para poder acomodá-los.
E depois a gente cria um relacionamento entre essa relação principal e a relação secundária, aonde a chave primária da relação principal vai como chave estrangeira para a relação secundária. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Nesse exemplo, nós temos o seguinte, chave primária 12 e o 13, que é 12 é a Patrícia, 13 é a Juliana, e nós temos aqui 3 telefones para a Patrícia, 2 telefones para a Juliana. E aqui o endereço, o que aconteceu? O endereço é um atributo composto, por quê? Ele precisa ser fatiado, ele tem várias composições. Se eu tentar fazer uma consulta posteriormente lá em SQL, para tentar fazer um filtro nos bairros, por exemplo, eu vou ter um maior trabalho para fazer isso. Então, a gente deve fatiar esse endereço para que haja essa melhoria nesse armazenamento de dados. E nós temos aqui o atributo telefone que é multivalorado, quer dizer que a Patrícia tem muitos telefones. E a gente precisa organizar isso. Então, o que a gente faz? Vamos pegar aqui a tabela, né, com o campo código, que é a chave primária, continua sendo a chave primária, e o nome. Vamos fatiar o endereço em tipo logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado. Depois que a gente fez esse processo de fatiamento, nós temos o seguinte, nós temos esse processo de organizar essa tabela. Ela já foi fatiada, nós conseguimos trabalhar a parte do endereço. Agora, o que a gente precisa fazer? O telefone, o que acontece? O relacionamento de 1 para N quer dizer que a gente tem aqui muitos telefones. Então, o que a gente precisa fazer para acomodar? Criar uma nova tabela para acomodar esses telefones. Então, nós vamos criar aqui, ó, uma chave primária para o telefone, o DDD do telefone, que era aqui, como ele também, a gente analisar, ele é um atributo composto, né? Vamos fatiar, né? Vamos fatiar o telefone em DDD e o próprio número também, para a gente aproveitar, que a gente já aplicou aí uma regra, a gente já sabe desse conceito. E vamos fazer agora uma associação da chave estrangeira. Então, nós temos aqui o DDD do telefone, o número do telefone, ó, Patrícia, tem os 3 telefones aqui, ó. E aí, qual que é o código da pessoa? Olha aqui, o código da pessoa, que é a chave primária aqui, ó, veio de onde? Aqui o 12, ó. Aí o 12 repete aqui 3 vezes. Por quê? Esse 12 é o código da Patrícia relacionado aos 3 telefones que eram dela. E aí a gente consegue converter. Então, a gente tem aqui a chave primária, que é o código do telefone. A chave primária da tabela pessoa veio para cá como chave estrangeira no código da pessoa, tá bom? E aí a gente consegue resolver essa normalização. Vamos lá. Segunda forma normal. Não pode apresentar dependência funcional, galera. A dependência funcional parcial. Então, como regra, para estar na segunda forma normal, tem que já ter aplicado a primeira forma normal. Isso é regra padrão. Então, quer dizer, todos os atributos aqui não chaves devem depender única e exclusivamente e simultaneamente da chave primária. Quer dizer, se eu não tiver atributos que não dependem da chave primária, eles devem ser feitos e movidos para outra tabela. Então, não pode depender apenas de parte dela, deve depender aqui de forma total. Então, toda tabela que vai contemplar aqui as regras da primeira forma normal e que possui apenas uma coluna como chave primária, ela já está automaticamente na segunda forma normal, tá bom? Quais são os passos, pessoal, para fazer esse processo de conversão? Vamos lá. Identificar os atributos que não são dependentes, então a gente vai verificar, olha, esse atributo depende da chave primária? Se depender, beleza, ele continua a tabela, se não, continua na tabela, senão ele vai para uma outra tabela. Tá bom? Vamos lá ver esse exemplo aqui, ó. Nós temos uma situação que é a chave primária composta. Nós temos aqui o código de venda, como, por exemplo, aqui o código do produto. Chave primária composta é quando eu tenho 2 chaves que vão se unir para montar uma chave composta na tabela. Eu junto 2 chaves, 2 atributos identificadores para montar essa nossa representação. Então, quer dizer o seguinte, ó, descrição do produto e valor do produto depende de quê? Somente do código do produto. Ele não depende dessa chave primária composta. Então, nesse caso, descrição do produto e valor do produto tem que sair dessa tabela. Quantidade e valor total depende dessa chave primária composta. Beleza, então o que a gente faz? O que vai acontecer com essa tabela? Código de venda e código do produto continua sendo a chave primária composta. Quantidade e valor continua mantendo, né, existindo nessa tabela. E aí eu crio uma nova tabela, crio uma nova chave primária para essa tabela, que eu vou chamar de código produto, movo descrição do produto e valor do produto para essa tabela. Pronto. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma chave estrangeira.
Quer dizer que essa chave primária aqui de produto, que já fazia, né, anteriormente já fazia parte aqui do código do produto, ela agora passa a ser também uma chave estrangeira. Então, eu posso ter uma chave primária composta, inclusive, uma dessas aqui seria uma chave estrangeira também, tá, pessoal? Então, a gente fez esse processo aqui de mapeamento. Terceira e última forma normal que a gente vai acabar vendo aqui. Não pode apresentar dependência funcional transitiva. A gente vai acabar vendo aqui o que seria essa parte transitiva. Obviamente, para estar na terceira forma normal, tem que estar na segunda forma normal. Regra de praxe. Então, quer dizer que os atributos não chave, quer dizer, os outros atributos que existem nessa tabela, que não são atributos identificadores, eles devem ser exclusivamente da chave primária. Quer dizer, eu não posso ter atributos dependendo de atributos. Se eu tenho um atributo que não é chave primária e eles dependem entre si, o que eu tenho que fazer? Tirá-lo dessa tabela, tá bom, pessoal? E aí, o que a gente faz como passo? Identifica as colunas que são dependentes das outras colunas não chaves e extrai para outras tabelas. Vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Nós temos aqui uma chave primária código funcionário. E aí, depois, nós temos aqui nome funcionário e código do cargo. Quer dizer que nós temos código do cargo e nome do funcionário dependem de quê? Da chave primária. Beleza, até aí tudo bem. Mas aí o que acontece? Nós temos uma outra situação. Salário e descrição do cargo dependem de quê? Do código do cargo. E esse código do cargo não é uma chave primária. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? Remover isso daqui. Então, nós vamos ter essa nossa tabela o seguinte, código do funcionário continua existindo, nome do funcionário continua existindo e o código do cargo. Por quê? Código do cargo e nome do funcionário dependem única, exclusivamente, simultaneamente de quê? Da minha chave primária, que é o código funcionário. Beleza? Agora, o que me sobrou? Eu vou criar agora uma chave primária chamada código do cargo e eu vou mover a descrição do cargo e o salário para essa nova tabela. E aí, eu já tenho uma segunda relação. O que eu tenho que fazer novamente? Criar um processo de relação. O que vai ser essa relação? O código do cargo aqui, ó, que é chave primária aqui, vai para a tabela como chave estrangeira. E aí, a gente tem a relação criada, certo, pessoal? Pronto. Finalizamos aqui a parte de normalização. Agora nós vamos ver o processo de regra de tradução. O que é o objetivo das regras de traduções? Evitar junções. No momento lá das consultas em SQL, quanto menos junções a gente tiver que fazer no momento que a gente for realizar as nossas consultas, melhor. Diminuir o número de chaves também e evitar campos opcionais. Esses são os principais objetivos aí que a gente faz esse processo de tradução do projeto conceitual para o lógico. Nós temos alguns passos a serem seguidos no momento que a gente vai fazer esse processo de conversão. Quais são os passos principais? O básico, ó, traduz as entidades primeiro e os seus respectivos atributos. Ó, pega a entidade com os seus respectivos atributos e faz a tradução. Depois, traduz os relacionamentos e depois traduz as generalizações e especializações que vão existir. Vamos lá. Aquele exemplo anterior, a gente vai fazer um processo aqui de conversão dele, tá bom? Vamos ver aqui nesse processo de tradução, nós temos o seguinte. Segundo Heuser, nós temos aqui 3 regras principais. Nós temos a tabela própria. Tabela própria é quando eu crio uma tabela no meio do relacionamento. Adição de coluna é quando eu crio uma coluna complementar para acomodar a minha chave estrangeira que veio da outra tabela. E fusão de tabela é quando eu vou fundir as minhas tabelas. Eu vou juntar as duas tabelas. Então, tem situações que a gente opta por uma ou outra dessas 3 soluções. Então, por exemplo, relacionamento de 1 para N, lembrando a cardinalidade máxima, de 1 para N, aqui a gente tem todas as variações possíveis. Ó. Qual que é a melhor solução? Fazer adição de coluna. Quer dizer que a chave primária do lado 1 vai para o lado N como chave estrangeira, certo? Então, a gente faz a adição de colunas. Essa é a regra de adição de colunas. Quando eu tenho um relacionamento de N para N, ou de muitos para muitos, o que eu faço? Eu vou criar uma tabela no meio de todas as outras tabelas para acomodar as chaves estrangeiras. Pronto. O que me sobrou? De modo geral, se a gente analisar aqui a opção própria, a fusão de tabelas é para o relacionamento 1 para 1. Quando eu tenho um relacionamento de 1 para 1,
a melhor solução é fundir as tabelas. Mas tem uma situação aqui que disseram aqui que a gente teria uma melhor solução adição de coluna. Mas geralmente a gente acaba optando também por fazer aqui a fusão de tabelas. Vamos lá, pessoal. Como que ficaria esse processo aqui de conversão? Ó, aqui nós temos o mapeamento. Ó, mapeamos a tabela fornecedor, ó, a entidade vira fornecedor, tabela fornecedor, pessoa física, pessoa jurídica. Ó, fornecedor tem um atributo identificador, código fornecedor, veio aqui como chave primária, PK fornecedor, veio como inteiro, primeiro nome, segundo nome, ó, atributo composto, foi fatiado, ó, vira primeiro nome, segundo nome, fatiado. Aqui nós temos aqui a parte da pessoa jurídica. O que que aconteceu? A chave primária do fornecedor foi para a tabela pessoa física e jurídica como chave estrangeira. Só que a pessoa jurídica e a pessoa física não tem chave primária. O que que eu fiz? Transformei essa chave estrangeira em uma chave primária. E aí, para facilitar, eu coloquei aqui PFK, que ela é uma chave primária e estrangeira ao mesmo tempo. Pronto, fizemos o processo de tradução. O que que sobrou aqui, ó? Telefone. Telefone é um tipo de relacionamento que a gente tem aqui muitos telefones. O que que eu faço? Eu crio uma tabela. O telefone vai receber o seu atributo e aí a chave primária de pessoa física vai para o telefone como chave estrangeira, tá bom? Vamos lá, para o próximo passo de conversão. Nós temos aqui agora esse relacionamento. Aqui nós temos um relacionamento aqui de filial e endereço. Ó, temos um relacionamento de 1 para 1. Qual que é a regra? Relacionamento 1 para 1, funde-se as tabelas. Então, a gente escolhe, eu tenho filial e endereço. Qual é o nome mais sugestivo? O nome mais sugestivo é deixar como filial. E aí eu pego o atributo código filial, nome, removo o atributo identificador aqui de endereço, permaneço com CEP, número, logradouro, bairro, deixo aqui, pronto, resolvi a filial. Vamos ver agora fornecedor. Fornecedor para filial, ó. O que que acontece em relacionamento de 1 para N? A chave primária do lado aqui do fornecedor vai para o lado da filial como chave estrangeira. Então, o que que aconteceu, ó? Fornecedor foi mapeada, chave primária aqui de código fornecedor vai para onde? Lado N. Lado N recebeu código do fornecedor como chave estrangeira. Pronto, fizemos o mapeamento. Vamos lá, galera, acabando aqui, hein? Vamos lá fazer a transformação desse relacionamento ternário. O que que acontece nesse relacionamento ternário? Nós temos relacionamento aqui de N para N. O que que acontece? Relacionamento de N para N, a gente cria uma tabela no meio. Essa tabela no meio vai receber o quê? As chaves estrangeiras. E aí, essas chaves estrangeiras estão disponibilizadas aqui, tanto mapeamos aqui o cliente com seus atributos, produto e fornecedor. Venda, ó, o atributo, data da venda e código da venda estão aqui, ó. Venda com seu atributo identificador e data da venda com seu atributo identificador. Então, ele foi mapeado aqui para parte desse relacionamento dessa venda, tá bom? Vamos lá. E a gente tem o relacionamento aqui com a entidade associativa. A entidade associativa, que no caso, como é relacionamento aqui de N para N, a gente cria uma tabela no meio. Então, essa entidade aqui, controle, ela vai receber as chaves estrangeiras das outras tabelas. Mapeamos aqui tarefa com seus atributos, cliente com seus respectivos atributos, projeto com seus respectivos atributos. Obviamente, a gente precisa dar uma remanejada aqui nas cardinalidades, né, desses atributos aqui. Mas depois a gente teve aqui a parte do controle com seus respectivos atributos. E, ó, atua e controle, né, que a gente tinha essa entidade associativa, ela tem aqui a data de término e também aqui a data de início. Aqui para vocês acompanharem, depois vocês podem tirar um print, né, fazer o acompanhamento dessa aula com mais calma, né, sei que eu segui aqui na velocidade 2x, para a gente tentar abordar todos os principais tópicos, mas depois vocês podem acompanhar aqui o processo de conversão do modelo completo, dividido aí em todas as etapas aí nesse processo aqui de transformação, tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui presentes nesse momento de revisão de conteúdo. Quero desejar uma excelente prova para vocês, que vocês consigam aí nota máxima na avaliação de vocês. Quero agradecer também a presença do professor Aldo aí no chat, tirando todas as dúvidas e ajudando nesse suporte dessa aula, tá bom? Não se esqueçam de preencher o formulário de presença para vocês conseguirem aí terem as horas complementares, tá bom, pessoal? Me despeço aqui, desejo um excelente final de semana para vocês e até o